passar aqui, tá, gente? Vê se o áudio tá bom, por favor. Então, nesse vídeo aqui, a gente consegue observar, né? Redutep, uma empresa que trabalha com produtos de automação, alguns modelos aí de esteiras. No caso aqui, eles demonstraram mais para esteiras transportadoras de materiais, né? No caso, de materiais e através de esteiras por roletes, né? Então, é um modelo que é bastante usual hoje na indústria, né? Somente nas indústrias de movimentação de materiais sólidos. Tá? Então, é mais uma ideia para mostrar para vocês essa questão, né, dos equipamentos, né? Aqui eu tenho uma célula que tem a Lá integração. na empresa que eu trabalho tem essas esteiras para pallet também, professor. Ah, lá vocês têm? Lá tem. Passa na formação de camadas, né? Forma as camadas no pallet e leva até a envolvedora para estrechar. Ah, legal. Depois que fez o invase, produção, E vai para os pallets, né? é, Ah, legal. E aí tem alguma planta robótica integrada lá ou é só? sim, tem. Porque lá é tudo automatizado, né? Olha que legal. É,
Que é o seguinte, a gente vai ter que ligar o sistema, aí vai indicar que está ligado, e aquela lâmpada vermelha está acesa porque está com a emergência batida. Se eu soltar, ela apaga. Tanto faz nos níveis, lá em cima ou aqui embaixo. E aquela lâmpada verde significa que o elevador aqui está no nível aqui embaixo. Se ele estivesse lá em cima, a lâmpada verde de lá estaria acesa, não essa. E ele está no nível, mas ele não está preparado ainda. Pode ver que está trancado. E aqui também está trancado. O cara liberar as travas, ele vai ter que vir aqui. Nesse comando aqui, ó. Ele vai liberar. Está piscando lá, está mostrando que está destravado. Aí o cara tem um tempo para vir aqui e abrir, ou para vir aqui e abrir. Após esse tempo terminar, ela não se abre mais. Tá vendo? E se ele precisar abrir porque não deu tempo de fazer o serviço, ele vem aqui de novo. Aqui está fazendo uma manutenção, alguma coisa do tipo. E aqui ele vai descarregar a bandeja. Aí se ele tentar fazer o elevador subir, não consegue. Não consegue. Não tem jeito. Mesmo se ele armar o sistema, não vai. Está com essa porta aberta. Se eu fechar ela e armar o sistema, tem que armar o sistema. Assim como aconteceu aqui embaixo, aconteceu lá em cima também. Aí ele desce. Só vai liberar quando chegar aqui embaixo. Liberou. E se liberar aqui, se eu abrir essa porta, automaticamente a outra fica trancada. Porque senão ele ia abrir ela muito para frente. Então já trava ali. Aí se eu fechar, eu consigo abrir. Agora aqui, acabou-se o tempo, né? Ó. É o motivo de segurança. Ele vem aqui e trava de novo. Olha aí. Ó. Filma aqui a trava para mim. Tá vendo? Ela está com o LED verde aceso, significa que está destravado. Na hora que esse LED apagar, ó, tá vendo? Apagou. Aí esse tempo é renovado quando aciona o botão aqui, ó. Ele renovou, ó. Acendeu aqui. Aí acendeu aqui embaixo. As duas travas estão liberadas. Porém, se eu abrir essa trava, a outra fica travada. Olha lá. Tá vendo? Se eu fechar, como acabou o tempo, as duas estão travadas. Simples. Aí agora a gente vai fazer lá em cima lá. Vou pôr o elevador para subir e a gente vai ver lá em cima. Aqui, ó, o elevador já chegou no nível. E esse LED vermelho, verde, indica que ele está no nível. Só que lá embaixo, aqui não dá para ver, mas ele apagou embaixo. E que nem é lá embaixo, que também está trancado.
Tem uma trava de segurança aqui, dá a lembrada, tá? Não deixa levantar. O único jeito que o cara abrir aqui para pegar a bandeja e encher é por aqui, ó. Tá vendo? Esse LED verde alimentou ela. E aquele LED verde piscando está indicando o tempo que ela está destravada. Porque se ela ficar com a bobina muito tempo energizada, ela pode queimar, porque é um local muito úmido. Então você pode ver que ela vai apagar. Vai fixar o... Aí, ó, fixou e aqui apagou. Não destravou. Agora vai destravar. Aí eu posso... Tá vendo? Ainda está no tempo do ciclo, ó. Tem esse tempo até ela apagar. Aí, acabou o tempo. Aí ele vai, ó, fazer alguma outra coisa, só ele destravar aqui. Beleza? Aí ele vai carregar aqui e vai pedir para baixar o elevador. Esse comando aqui. O comando não vai obedecer. Nem subir, nem nada. A única coisa que ele pode fazer, se ele for ter emergência, vai acender aqui e vai acender lá embaixo. Só que ele não vai conseguir funcionar. Mesmo que se ele resetar o sistema, não vai. Enquanto ele não fechar a porta. Não vai descer, porque eu tenho que resetar o sistema. Porque aconteceu o evento da emergência e abrir a porta. Então, reseta o sistema, eu consigo descer. E eu não consigo mais abrir a porta. Deixa eu liberar a trava, ó. Só consigo liberar se ele estiver aqui em cima. Eu não abro mais essa porta, enquanto o elevador não voltar aqui. Em questão de segurança. Ó, não consigo mais. Eu não consigo ter acesso a esse vão aqui. Então a probabilidade de eu cair lá embaixo é zero. Eu não vou passar para segurar. Aí se eu chamar o elevador... Ele chegou no meu nível. Só que com a porta aberta eu não consigo descer. Pessoal, nesse vídeo aqui eu estou demonstrando para vocês, através da gravação aí dos meninos, né? Não é só sobre o elevador de carga, tá? Mas também a gente já vai começar aqui a fazer uma introdução também de uma norma que não sei se vocês já conhecem, né? Não sei se vocês já ouviram falar da NR12. Esse daí, na verdade, só segurança para o trabalhador, tá? Certo. Segurança para quem está trabalhando. Por exemplo, o EPI, o uso de máscara, uso de capacete, uso de bota de calçado de segurança que é para utilização em eletricidade ou para carregamento de peso, protetor auricular. Esses aí são dispositivos, né, ou equipamento de proteção individual ou proteção coletiva. O que nós estamos introduzindo aqui, eu não sei se você entrou, que é a NR12. O que é a NR12, né? É uma norma, pessoal, que ela foi criada pelo Ministério do Trabalho em 1978, em 8 de junho de 1978, pelo Ministério de Trabalho e Emprego. Então, o objetivo dessa norma, pessoal, é regulamentar e garantir a segurança de máquinas e equipamentos para os trabalhadores, né, e dentro das indústrias. Então, agora a gente está falando agora da segurança das máquinas, porque a gente está olhando aqui pelo lado do técnico em automação, só na parte de programação. Mas
o técnico de automação, assim como o engenheiro de automação, que projeta as máquinas, né, cria as máquinas e automatiza, ele tem que ter um olhar também para a segurança dessas máquinas, né, que é os sistemas de segurança, os sensores de atuação de segurança, dos relés de segurança, de forma a não ter a oportunidade de ter acidente com a máquina, né, na sua utilização. Então, tem uma série de equipamentos que são exigidos, inclusive existem selos, né, europeus e selos americanos que, que fazem com que a máquina, no caso, ela seja certificada na questão de segurança. Então, é importante, quando a gente projetar uma máquina, né, projetar um sistema, a gente possa ter esse olhar, porque, inclusive, quando uma pessoa se acidenta com o equipamento, né, com a máquina, é, quando ser feita uma investigação, eles vão verificar os laudos, né, a perícia vai verificar, por exemplo, se a máquina tinha os dispositivos mínimos de segurança para funcionamento. E então a norma também, ela já passou por várias mudanças, né? E são laudos importantes também, né, professor? Para aqueles casos que os operadores acabam burlando o sistema, né? Aí, num laudo de uma perícia acontece alguma coisa, a empresa também acaba ganhando, né? Exatamente. É uma série de normatizações, a gente está falando aqui, né, dando essa pequena introdução, né? Mas é uma norma bem extensa. Ela vai definir, por exemplo, máquinas rotativas, por exemplo. Quais são os elementos básicos para proteção de máquinas rotativas? Máquinas de movimentação, né? Prensas. Quais são os dispositivos mínimos de segurança Assim, que ela precisa ter? Eu falo isso porque o irmão da minha amiga, ele faleceu numa prensa. Sério? Naquelas chapas de fogão, sabe? Sei. Aí ele burlou o sistema. A trava essa da porta, né, de fechamento, ele burlou o sistema para fazer alguma manutenção. Meu Deus. E alguém veio, ou apertou, ou o sistema não sei o que aconteceu, eu só sei que aí prensou ele faleceu. Meu Deus. Aí a minha amiga falou que quando eles arrumaram advogado, tudo, a empresa ganhou, porque foram fazer os laudos, né, na máquina, ficou 3 meses a máquina parada lá. Descobriram que ele burlou o sistema. O próprio operador. O próprio operador. A Olha família ficou sem receber nada. Porque ele não se ateve, né? Teve uma imprudência, na verdade. Sim. Né? Não foi nem perícia, né? Foi uma imprudência que ele teve ali né, cara? E na verdade a empresa está dentro das normas, né? Ele que meio que forçou a barra aí, né? O cara perdeu a vida, perdeu o emprego, a família ficou sem o cara. Isso é muito importante, né? Essa tentar esse detalhe, né? A gente pode ver, por exemplo, esse exemplo aí, né? O rapaz operando esse elevador de carga, né? A gente dá pra ver que tudo é intertravado, né? Pode reparar, quando faz uma coisa, a outra não faz. Né? Vai exatamente impedir, né, Isso. que você pode ver aqui, ó, enquanto a porta está aberta, não tem como movimentar o elevador, né? O elevador, né? São dispositivos de segurança que foram colocados aí exatamente, né? Olha lá as plaquinhas aqui, ó, se vocês analisar aqui, as plaquinhas de informações, né? Sim. As grades, a segurança, os sensores atuando, sistemas de visualização, né? Tem a parte de visualização ali dos LEDs ali piscando, né? Então, essa pequena introdução eu falo porque a questão dos EPIs são importantes, óbvio que são importantes, mas nas máquinas, né? Nas máquinas também é fundamental, né? Ter uma série de... Inclusive, agora as máquinas, elas têm que também ter algum dispositivo que impeça de ter a possibilidade de ser burlado o sistema, pro operador burlar o sistema, né? Então, assim, todo cuidado é pouco.
a gente fala que no chão de fábrica muita coisa acontece. Aqui eu trabalho, não dá para ligar se a porta estiver aberta. Não tem nem como burlar. Ela não liga. Então. Ela não liga. Eu sei que acidente de trabalho é um negócio muito sério. Eu já passei por isso. Não só eu já sofri um acidente, mas foi simples, né? Mas já sofri. Eu trabalhava na Sims aqui da Anhanguera. Na Anhanguera não, na Marginal Eu ia falar. O professor, Marginal Tietê. Oi, é Eliane? Oi, Eliane. lembra do acidente? Boa noite, do acidente que teve na Cimes da Lapa, que o rapaz morreu esmagado Então, era isso que eu ia pela falar. estaria? Você trabalhava lá naquela época? Trabalhava. Então, você tá lembrado lá, né? Que a gente amanheceu de manhã, na parte da manhã, a empresa estava lacrada, ninguém Sim. trabalhava mais, parou a produção porque um senhor lá que fazia movimentação de chapa de fechamento de painéis, né? Ele Isso. foi movimentar um carrinho lá tipo no almoxarifado deles lá, que eles tinham, e um carrinho lá que tinha rodas, né? Que era e um chão totalmente ruim, né, para ele. Não estava tapado o chão, né, professor? Hã? O chão não estava adequado para aquele procedimento. A roda enganchou. A roda Onde encaixou que... em uma das fissuras, né, do piso. E acho que também a chapa tava, o carrinho tava com um descompensamento de peso, né? Ela tava com os pesos tudo para um lado só, né? E aí aconteceu, né, a tragédia lá, né? Eu sei que daquela época lá acabou com tudo, porque a gente estava lá trabalhando, era mais de 300 terceirizados que tinham lá trabalhando, né? E daquele dia em diante tudo mudou. Mudou porque a Alemanha percebeu que o negócio já estava indo ruim, não valia muito a pena manter aquele monte de gente trabalhando e, aí já aproveitaram, já fecharam o setor, né? Fecharam o setor e eu sei que naquela época, né? Só para a gente compartilhar, né? As experiências. Eu me arrependo de ter feito o que eu fiz, né? Porque eu, eu tinha já alguns anos já numa empresa lá dentro e quando foi para ser mandado embora naquela época, a Sims queria pagar todas as indenizações, como pagou, né? Pagou dos terceirizados. Ela assumiu todos os terceirizados, ela assumiu o pagamento dos, do- dos direitos das pessoas, funciona. dos funcionários. Porque aconteceu essa tragédia, né? Teve até polícia lá na porta, depois teve o sindicato. Eu sei que ficou um clima chato lá, né? E aí, E hoje em dia, professor, desculpa te cortar, claro, fica e hoje em dia em Jundiaí eles prezam muito a segurança. com Muito, certeza. muito. Não, assim, a empresa ela vai impedir que isso aconteça, né? Tem um técnico de segurança do trabalho, tem reuniões semanais. Eu sei que eu trabalhei em Jundiaí aí também. Era Sim. semanas de CIPAT, semana de não sei o quê. A gente participava da CIPA, a gente participava, né? E assim, sempre tinha reuniões, sempre tinha treinamentos, né? Eu sei que naquela época lá, Liane, a gente, é, eu, as empresas que quiseram continuar o seu negócio, continuaram, né? Montando seus equipamentos e tal, mas fora da Sims, né? Sim, mas muitos fechou a porta, né? Mas muitos fecharam as portas. E aí, quem fechou a porta, a Sims assumiu os direitos, né? Cada um foi para o seu lado. Naquela época, por exemplo, eu continuei com a empresa, né? Que é a empresa FECOM lá, que a gente trabalhava.
E o que acontece? Né? No final das contas, né, eu trabalhei todos esses anos com a empresa e a empresa não me pagou nada. Trabalhei 12 anos, saí com a mão na frente e outra atrás. Não Então, só foi você, não, viu, professor? Foi bastante gente. Tem gente que trabalhou mau tempo também, não recebeu nada. né, Dá então, até dó. exatamente. Foi uma das coisas que eu me arrependo, né? E eu já tive a oportunidade de trabalhar na Sims, já fui chamado por alguns gestores nas épocas lá que eu estava trabalhando, e eu não quis, né? Porque tinha que viajar, eu não queria viajar, né? Eu queria ficar né? Então eu não decidi fazer isso. Talvez tem coisas que Deus sabe, né? O que é melhor para a gente, né? Mas eu não aceitei algumas propostas, né? Então continuei trabalhando na empresa, né? Aí teve uma hora que não deu mais, né? E aí, esse momento aí, a gente sabe, né? Tudo acontece, né? Aconteceu muito drasticamente, né? Naquela época, né? E assim, tudo que a gente tem hoje, a gente tem um esforço nosso, né? Claro. E também a gente tem que confiar em Deus, né? E nas coisas que vão acontecendo no nosso destino, né? Mas assim, a, eu acho que o que fez realmente cair tudo lá foi aquele acidente. Depois daquele acidente lá, tudo foi de água abaixo. Aí já aproveitaram que a empresa vendeu o terreno lá, acabou o tempo de. A Siemens trabalhava naquele terreno por comodato. Era um contrato de mais de 50 anos, né? Que a Siemens tinha aquele terreno ali. E aí acabou, né, o contrato, a prefeitura começou em São Paulo, o IPTU é muito caro. Então, muitas empresas acabam indo para o interior por causa disso. No caso da Sims não é diferente. E assim como a Sims, a Rockwell também foi para Jundiaí, porque essas outras empresas acabam dando mais vantagens, assim, né, para se manter aí nesses locais. Então, gente, NR12, né? Não tem dúvida que a NR12 é uma norma que foi criada por uma necessidade, né? E ela vai garantir a segurança de máquinas. Então, nós que somos técnicos ou engenheiros de automação ou eletricistas, que vai implantar, que vai fabricar, que vai construir uma máquina, tem que ter esse olhar para a proteção de quem vai utilizar. E esse olhar também da máquina, a máquina também, ela pode se autoproteger. Então, basta a gente entender que na automação não existe somente a automação do processo, mas sim a automação da própria segurança. Existem N tipos de CLPs, por exemplo, que são voltados diretamente para a segurança de máquinas. Ele é um tipo de CLP que ele está lá na máquina, né? Por exemplo, eu trabalhei com uma empresa chamada Schuler, que ela é a principal fabricante de prensas de automóveis, né? De peças de automóveis. Ela é uma prensa ela começa, por exemplo, de 1.000 toneladas até 2.000 toneladas de força, né? Para prensar porta, teto, né? Todas as peças de um carro. Então, enfim, essa é uma máquina, por exemplo, que havia uma redundância de dispositivo de segurança, para vocês terem uma ideia. A preocupação da empresa, eles tinham a Relé, que era cotatores, né? Eles tinham todo um sistema de segurança lá via relés, e também tinha outro dispositivo de segurança via CLP. E esse CLP, ele era um CLP diferenciado, ele tem uma, um, um dispositivo, ele é um sistema voltado mais para proteção de segurança da máquina. Inclusive, ele tem, por exemplo, a Siemens, ela tem os CLPs normais, né, que é o CLP de automação normal, e esse CLP
que é o chamado safety, entendeu? Então, tem a linha safety, né? A linha safety que é a linha de segurança que você protege já as máquinas, né? Então, essa introdução que eu estou fazendo com vocês, né, da NR12, né? Ela sofreu várias alterações, tá? No decorrer, desde 1978. Ela tem em função também, pessoal, de impor padrões para as máquinas, de modo que deixe os funcionários mais seguros, né? O foco melhor, assim, é melhorar as condições de trabalho de quaisquer equipamentos e maquinários, máquinas com modos de funcionamento mais seguros, saúde e integridade física dos colaboradores, evitar os acidentes de trabalho que, além de prejudicar os funcionários, ainda compromete a produção industrial, gerando prejuízos, tá? E também problemas de trabalhistas com o empregador, né? Então, a empresa que ela tem esse olhar, ela vai ter que, né, se ela quiser realmente se adequar, ela vai ter benefícios. É possível evitar um acidente? Claro que sim, é possível, né? Mas há casos que é necessário impor, né, na máquina situações, né, barreiras, por exemplo, sensores óticos barreira, tapetes de segurança, cortina de luz, sensores de presença, né? Por exemplo, numa célula robótica, né, tem todo o sistema lá de barreiras mecânicas, por exemplo, grades de proteção. Além do que, se você quiser acessar o ambiente ali, você vai ter uma série de sensores apontados lá e ajustados naquela região que, ao adentrar lá a uma célula robótica, o sistema automaticamente já desliga, né? Então, assim, importante, pessoal, né? Vocês que estão trabalhando aí, a própria Regiane falou, né, a esposa de uma amiga, né, que faleceu, infelizmente, né? Então, é muito preocupante, né? O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de nações com mais acidentes trabalhistas. A gente fica atrás, por exemplo, da China, da Índia e da Indonésia, né? O maior acidente que teve no Brasil registrado no território foi o rompimento da barragem, né, que teve lá, na Vale. Né? Que lá é um acidente de trabalho. Né? Ali foi um desastre que aconteceu, né? 259 mortos, 11 desaparecidos, né? Trabalhadores e moradores na rua, nas cidades foram destruídos ali, toda aquela fauna e flora, né? E basicamente ali, por exemplo, poderia ter sido evitado ali por um monte de dispositivos de sensoriamento ali, né? Alguma coisa falhou ali que impediu ali daquelas pessoas saírem daquele lugar, né? Ela, ela não só vai exigir de vocês aí o conhecimento, né? Mas também que vocês tenham principalmente um comportamento, né? O que a gente chama até na NR10, que é aquele tipo de profissional que ele sempre se comporta de forma a não se acidentar, né? É uma pessoa que, por exemplo, vai fazer um trabalho, ela vai executar o trabalho e ela vai observar, e ela vai ter uma forma defensiva de fazer o trabalho. O que eu posso fazer para me proteger para a execução desse trabalho? Fiz um curso também de cabine primária. O curso de cabine primária também mostra lá, por exemplo, se você for fazer uma manobra de um disjuntor, de uma seccionadora, por exemplo, tem diversos tipos de procedimentos que você tem que fazer na hora de você movimentar, por exemplo, a chave,
aterrar os pontos, tem aterramento de segurança da cabine primária, para você desligar um disjuntor, por exemplo. Tem todo um tipo de roupas certificadas por CAT, né, que é o certificado de segurança, né? Calçados que também tem que ter o... Então, nós estamos falando de NR10 e NR12. É o CA, né? É o CA, né? Aí, pessoal, por exemplo, para você implantar um NR12 numa empresa, por exemplo, né? Que é para você ter as formas protetivas, né? Para cuidar de uma máquina em si. Para você implantar, né? Você tem que observar todas as condições possíveis de proteção, coletiva e individual, né? Então, assim, aplicar nas máquinas, quando ela for ligada, por exemplo, os trabalhadores que estiverem no ambiente, implantar sensores de presença, proteção móvel, botões de dispositivo de parada de emergência, né? Outras coisas que também é a medida parte administrativa, a NR12, né? Ela vai ter que ter, por exemplo, um sistema onde você vai dar treinamento para quem vai utilizar as máquinas, né? Então, ela vai trabalhar dentro do contexto da organização da empresa, para colocar em prática. Então, treinamento, criação e manutenção de processos ligados à execução de tarefas, inspeção de máquinas, ferramentas, equipamentos, né? E aí entra também as proteções individuais, que você falou também, né? Além das proteções da máquina, os usos dos EPIs. Não adianta também só a máquina estar protegida e o trabalhador não está. Então, a empresa ela tem que ter uma comunicação clara, objetiva, né? Eu sei porque eu já trabalhei nessas empresas assim, grandes. É muito séria essa questão de uso de IPI, óculos de proteção, né? Máscara. Não remover dispositivo de segurança em maquinário, orientação na limpeza, manutenção, descarte dos materiais, tá? Então, assim, registrar, por exemplo, né? A gente chama de inventário das máquinas, registrar as máquinas, registrar tudo que já aconteceu no próprio equipamento. Então, você fez uma determinada manutenção, deixar registrado através de um sistema ou de um livro, alguma coisa que você instalou, alguma coisa que você manuseou, né? A atualização na segurança, por exemplo. Porque tudo isso, né? Quando tiver escrito, fica mais fácil de você se livrar depois, né? Então, é muito sério isso aí, né? A gente tem que pegar, por exemplo, fazer uma análise dos riscos que a máquina vai dar, que ela vai obter, análise de risco nas situações de emergência, tá? E quais são todos os riscos inerentes a máquinas que elas podem dar ao operador, ao trabalhador, né, naquele trabalho que está sendo executado, né? Então, isso também, por exemplo, claro que a ajuda dos profissionais também da segurança do trabalho é importantíssima, né? Porque os profissionais de segurança do trabalho, eles vão ter um olhar mais direcionado para isso, tá? Então, trabalhar também com os diagnósticos, documentação, né? Onde que mostra que todas as exigências aí de implantação da NR12 está sendo cumprida, né? Checando ponto a ponto, tendo cuidado em verificar cada ponto da máquina. Eu fabriquei uma máquina, então eu tenho que olhar para essa máquina e olhar todos os pontos que pode ter ali uma situação adversa de problema de uso incorreto,
né? Ter a manual, ó, você precisa ter manual de operação e manutenção da máquina. Então tem lá, manual de manutenção. Cada máquina, ela pode ser uma máquina simples ali, mas ela precisa ter as documentações que vai explicar como você limpa, como você usa, ligar, desligar a máquina, né? Então a NR12, pessoal, ela é completa. Você tem que fazer esse levantamento, você vai certificar, né, através de órgãos competentes, né? Essa máquina tem a possibilidade ali, né, de usabilidade ali. Então é isso importante aí, né? Nessa pequena introdução que eu fiz de NR12, aproveitando aqui o vídeo dos meninos sobre o elevador, tá? Bom, outras esteiras que a gente vai ver também, né? Tipos de esteiras transportadoras, né? Vamos lá. Vamos falar de esteiras por correias agora, tá, gente? Esse aqui é um modelo de esteira que é mais para transporte de minérios, por exemplo, né? Eles só estão fazendo teste. Existem alguns tipos de esteiras transportadoras como essa que eles têm eles fazem transporte de materiais como minérios a quilômetros de distância. Vou pegar outro modelo aqui para mostrar para vocês. Aqui já é da área da Regiane, né? Os copinhos de água aí. Aí, pessoal, legal, né?
Temos também algum comentário sobre essas esteiras? Vocês já estão conhecendo, né? Vocês já são dessa área aí, né? Temos o John aí, que talvez não esteja trabalhando na área. Não sei se o João está trabalhando. Então serve aí. Ainda não, professor. Então, isso é importante, né? Ter esse conhecimento aí, né? Com certeza. Inclusive, o nosso TCC é sobre uma esteira. Ah, legal. Eu acho que é importante. Isso aqui é por conta, tá? Mostrar para vocês a maior esteira de correia transportadora suspensa no mundo, né? Aonde fica? Minas.
Então fica aí, pessoal, a dica, né? A gente para conhecimento, né? Se alguém perguntar onde que existe a maior correia transportadora do mundo, é no Brasil, é em Minas, né? Tem empresa aí que fabrica, né? Então é uma demonstração para vocês através dessa aula que existe diversos tipos de modelos de esteiras, cada uma com suas aplicações, cada uma com suas necessidades. Trata nós, a gente, como técnico, né, fazer o uso delas de acordo com cada uma das necessidades. E falamos também sobre NR12, as preocupações aí que a gente tem no dia a dia, nossa vida diária, né? Enfim, eu peço para vocês sempre tomar cuidado, né, na hora de estiver trabalhando, se protegerem. E o maior cuidado que nós devemos ter é com a nossa vida, tá? Aqui esse vídeo fala entendendo e implementando seguranças em máquinas, né, através dos dispositivos da Siemens, por exemplo. Em uma certa manhã, João D. escuta a campainha de sua casa. Era um oficial de justiça acompanhado da polícia. João D. não tinha cometido nenhuma fraude. Ele não deixou de pagar impostos, nem tampouco roubou um banco. João D. é um proprietário de indústria metal-mecânica. Ele projetou, fabricou e vendeu uma máquina. Esta máquina. Tal máquina não era segura, não estava de acordo com a NR12 e não possuía marcação CE. Enquanto operava esta máquina, Pedro se acidentou seriamente. Então, o poder público interditou a máquina que estava na empresa onde Pedro trabalhava. Parada de produção, queda de faturamento, redução nos lucros. E, além disso, o mais importante, Pedro adquiriu uma deficiência física permanente. Pedro e seu chefe resolveram processar João D. para obter compensações por danos físicos e materiais. O caso foi parar na imprensa. As consequências: reputação comprometida, perda de clientes, queda nas vendas. O caso de João D. definitivamente não é um caso isolado. Todo ano, aproximadamente 270 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem sérios danos devido a falhas de equipamentos e máquinas. Máquinas como aquela fabricada por João D. De modo que é preciso evitar perigos que possam colocar em risco partes do corpo ou até mesmo a vida de seus colaboradores. A Siemens pode ajudá-lo a construir máquinas seguras. Nos próximos minutos, por meio de uma visão geral a respeito das medidas necessárias e, posteriormente, com nossos especialistas, que irão transmitir seu conhecimento, seja através de workshops ou oferecendo consultoria. Para que, com sólido conhecimento e medidas apropriadas, você possa obter significantes melhorias e, além disso, demonstrar responsabilidade cooperativa para com seus colaboradores. Todas as medidas necessárias são derivadas de disposições legais. Para máquinas comercializadas na Comunidade Europeia, aplica-se a Diretiva de Máquinas 206/42/EC. Em ambientes industriais em território brasileiro, aplica-se a NR12. Assim como a Diretiva de Máquinas, a NR12 descreve requisitos para o projeto e construção de máquinas seguras. Uma vez provado que sua máquina atende aos requisitos, torna-se possível adicionar a marcação CE, caso venha a exportá-la para a Europa ou simplesmente fornecê-la localmente. Todo este processo, que visa tornar uma máquina segura, consiste em 3 etapas: apreciação de risco, redução de risco, verificação. Apreciação de risco. Nesta etapa, você deve identificar e avaliar todos os perigos originados pela máquina.
Primeiro, identificar sistematicamente todos os riscos razoavelmente previsíveis que possam ser originados pela máquina, por exemplo, corte ou esmagamento de membros. Considere todas as fases do ciclo de vida de uma máquina, tais como as fases de comissionamento e manutenção, e considere também os modos de operação, por exemplo, automático ou modo ajuste. Em seguida, avalie o risco em função da probabilidade da ocorrência e a gravidade dos danos potenciais. O resultado desta análise nos aponta o risco original relacionado ao perigo identificado. Você deverá reduzir o risco original ao nível residual aceitável por meio de medidas adequadas. Isto será feito na etapa de redução de risco. Para reduzir o risco, você deverá adotar a metodologia apresentada pela norma ISO 12100, representada por 3 níveis. Neste método, a opção prioritária é sempre a do uso de medidas inerentes ao projeto. Se considerarmos nosso exemplo de máquina, isto significaria enclausurá-la por meio de proteções fixas ou móveis, como forma de proteger o operador. Entretanto, ao abrir uma dessas portas, sem que a máquina esteja parada, o operador se expõe a um risco residual que ainda não é aceitável. Se a construção de uma máquina por si só não reduz os riscos a níveis aceitáveis, conforme a metodologia definida pela ISO 12100, você deverá implementar medidas técnicas adicionais. Aqui em nossa máquina, a instalação de uma chave que monitore a posição de uma porta seria uma possível medida técnica. Associada a uma unidade de avaliação e 2 atuadores, a abertura desta porta levará a máquina a um estado seguro. Através de um dispositivo de comando de emergência adicional, o operador poderá ainda desligar a máquina em caso de perigo. Então, através de uma nova avaliação, constatamos que, com estas 2 medidas de segurança, o risco original foi reduzido ao nível residual aceitável. De acordo com a ISO 12100, neste caso, medidas adicionais não são mais necessárias. De qualquer modo, a Siemens recomenda que você forneça informações aos usuários sobre os riscos adicionais. Em nosso exemplo, existem ainda 2 riscos residuais: peças quentes que podem provocar uma queimadura e resíduos que podem penetrar em nossa pele. Por meio de avisos de alerta fixados à máquina, você orienta a todos quanto ao uso obrigatório de EPIs. Adicionalmente, em função da avaliação dos riscos, você deve determinar um nível de confiabilidade para o sistema. Para tal, você pode aplicar 2 normas distintas. A norma ISO 13849, parte 1, define níveis de performance, PL, graduados de A a E. A norma IEC 62061 faz o mesmo, porém adota o termo nível de integridade de segurança, graduado em níveis SIL 1, SIL 2 e SIL 3. Aqui, para ilustrar, mostramos uma comparação gráfica entre as graduações para 4 diferentes níveis de risco. Para a porta de proteção da nossa máquina, consideraríamos o nível de performance, PL-D, conforme ISO 13849, parte 1, ou SIL 2, conforme IEC 62061. Baseado neste nível de confiabilidade, selecione os componentes que irá utilizar para implementar suas funções de segurança. Para isto, a Siemens oferece uma extensa lista de produtos certificados como sensores, unidades de avaliação e atuadores. Agora verifique se as funções de segurança que você desenvolveu em conformidade com as normas atendem os requisitos definidos pela apreciação de riscos. A Siemens pode lhe auxiliar através da ferramenta Safety Evaluation Tool. Com esta ferramenta disponível gratuitamente na internet,
Você pode verificar se suas funções de segurança de fato atingiram um nível de confiabilidade determinado. Conheça mais sobre esta ferramenta certificada pela TÜV em www.siemens.com Safety Evaluation Tool. Agora vamos retornar para a terceira etapa do nosso processo. Após a apreciação de risco e redução de risco, vamos agora para a verificação. Nesta etapa, você deve checar e documentar todas as medidas e resultados, para então declarar conformidade com a NR12 ou, eventualmente, a Diretiva Europeia. Uma parte desta terceira etapa chama-se validação. Validação significa gerar evidências de que todos os requisitos de segurança foram atendidos. Para tal, você deve verificar, com a ajuda de análises e testes, que todas as especificações de segurança foram cumpridas. Você deve documentar de forma clara todos os resultados desta validação, bem como todos os passos do processo de redução de riscos. Você pode utilizar algumas normas como guia para gerar tal documentação. Finalmente, preencha o certificado de conformidade, obrigatório para a Europa, ou no caso do Brasil, recolha a ART como prova de sua responsabilidade técnica. Declarações de conformidade devem acompanhar cada máquina fornecida. Agora temos todas as condições para que você mesmo adicione a marcação CE em sua máquina. No caso do Brasil, são utilizados diferentes sistemas para avaliação da conformidade, assim como a verificação de responsabilidade técnica. Para auxiliá-lo na compreensão disto, a Siemens oferece workshops sobre segurança, assessoria e consultoria para a realização de análises de risco, exemplos de aplicação disponíveis na internet e serviços de campo. Siemens, o modo mais fácil e rápido de tornar máquinas seguras. Pessoal, aguarda um pouquinho aí, tá?